Graça e paz, queridos. Bênção total do Senhor, bênção de Deus sobre a sua vida. Aqui nós estamos em mais um Princípios do Reino de Deus. Princípios do Reino de Deus é um momento que a gente fala da ação de Deus, de princípios do Reino de Deus nas nossas vidas. E hoje a gente tem a alegria de ter um pastor querido nosso, pastor Leonardo. Pastor, vem para cá. Graça e paz, meu pastor. Graça e paz, meu querido. Tudo bom? Tudo bem. Eu queria que antes da gente começar, tá? A gente já tem algumas pessoas que estão online. Eu queria que o senhor se apresentasse aqui, falasse um pouquinho a respeito do senhor, e para que a gente, logo depois, eu vou provocar aqui algumas perguntas e aí a gente introduz o assunto de hoje. Ok. Bom, meu nome é Leonardo Alves, eu sou lá do Rio, né? Então, se você ouvir algum chiado assim, biscoito, cascalho, esqueci o lápis na esquina da escola, não é um problema no seu computador, é defeito de fábrica mesmo. Mas, como eu falei, meu nome é Leonardo, eu sou do Rio, e lá no Rio eu cursei História, eu fiz História na Universidade Federal Fluminense, e o curso de lá ele é bem específico, porque ele permite eu enfatizar um período histórico. Então, o meu eixo foi antiga, cultura e mentalidade, ou seja, eu estava fazendo história, mas, na verdade, eu estudei várias coisas relacionadas à Bíblia, ao história do cristianismo, história do judaísmo, eu pude me aprofundar bastante nas matérias do meu eixo. Quando eu entendi diante de Deus que eu deveria ser pastor, que eu deveria exercer o ministério, Deus me orientou especificamente para eu vir para São Paulo, então eu fiz teologia aqui. Minha esposa diz que Deus me trouxe para cá para poder conhecê-la, e eu não discuto, porque eu a conheci no meu segundo ano de seminário, e aí eu fiz teologia junto com ela, tudo, e de lá para cá, eu me formei em 2015, eu tenho desenvolvido o ministério tanto na área de jovens, quanto na área de famílias, que é uma área que chama muito a minha atenção, que é uma área que eu acho muito cara e a gente precisa se dedicar muito a cuidar das famílias, porque a igreja nada mais é do que a grande família de Deus, né? Isso é bênção, pastor, isso é bênção. Eu fico feliz. E conte para nós, eu já sei aqui, mas conte para nós o nome da sua esposa e me disseram que você tem uma filha também. Conte para a gente, porque a gente vai falar hoje de família. Né? Sim. Então, Então, o pessoal geralmente gosta de ser próximo, ter essa proximidade e conhecer também as pessoas que estão conosco. Fale um pouquinho também da sua família. então tá bom. Como eu falei, meu nome é Leonardo, a minha esposa é a Letícia e nós temos uma filha, Laila, uma filha de 1 ano e meio, que já tem todo esse tempo que ela alegra nossas vidas, e a gente está aprendendo, se desenvolvendo cada vez mais sobre como ser pai, sobre como ser mãe, sobre como ser família como um todo. Que bênção, que bênção. Reinou o L aí na família do senhor. Né? É É Leonardo, verdade. Letícia e Laila. Isso. Que bênção. 1 ano e meio de alegria. E a gente, aqui nesse bate-papo, pastor, a gente gosta de falar do coração. Né? Uhum. E falar de família é falar de coisas que nos dão apreço, nos dão alegria. Né? Sempre eu digo para os meus irmãos, para os meus amigos, para as pessoas que frequentam a nossa igreja, que Deus é um Deus família. Ele Sim. ele se constitui em trindade, e trindade é uma família. Né? Não são 3 deuses, mas é um só Deus, em 3 pessoas distintas. E conviver em pessoas distintas no mesmo ambiente sempre é difícil, é Sim. complicado. Tá? E eu queria que o senhor nos trouxesse algumas reflexões a respeito disso, a respeito da convivência familiar, de princípios do reino de Deus que o senhor tem aplicado na sua família, no seu ministério e no dia a dia. Ok. Se você perguntar para um cristão maduro, para alguém que já está há certo tempo na igreja e que estuda a Bíblia já há um certo tempo,
qual é a primeira coisa ruim da humanidade, né? Certamente está lá em Gênesis, possivelmente essa pessoa vai dizer que a primeira coisa ruim é o pecado. Só vou olhar, a primeira coisa ruim na Bíblia é o Gênesis 3, né? Quando o pecado habita o mundo. Você há de concordar comigo que tudo aquilo que não é bom é ruim, correto? Se algo não é bom, algo é ruim. Um carro que não é bom, ele é ruim. Só que a primeira coisa, quando a gente presta atenção no texto bíblico, que é ruim na história da humanidade, é ruim à luz de Gênesis, é a solidão. Porque o pecado entra em Gênesis 3. Mas em Gênesis 2,18, o Deus Todo-Poderoso, após criar Adão, diz assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Ou seja, mesmo em um mundo onde não havia o pecado, mesmo em um mundo perfeito, mesmo em um mundo onde a comunhão com Deus ela era perfeita, Deus ele olha para o homem e fala assim, olha, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, Adão estava numa condição ruim, ele precisava de alguém que lhe auxiliasse, que estivesse com ele. Ou seja, a resposta de Deus para a solidão do homem, e aí homem aqui, tanto homem quanto mulher, é a família. Então a família foi o primeiro presente de Deus para a humanidade, foi o primeiro presente de Deus para um homem. Certa vez, um pastor idoso, amigo meu, ele pregou em um casamento e o primeiro texto, ele leu um pedacinho de um versículo. Ele leu aquele texto que fala de Judas, que diz assim, saindo, foi e enforcou-se. E aí todo mundo ficou olhando assim, caramba, mas texto de casamento, e o pastor vai falar e saindo, foi e enforcou-se, falar de Judas? Como assim? E aí ele começou a discorrer, ele começou a explicar que para um relacionamento dar certo, é necessário que as duas pessoas queiram de uma forma muito intensa. Judas, ele se relacionou com alguém perfeito, que era Jesus. Jesus era perfeito. Mas ainda assim, o relacionamento não deu certo. Por quê? Porque Judas ele não era. Judas ele não quis se moldar, ele não quis ser um cristão, ele não quis viver de acordo com a vontade de Deus. Então, para um relacionamento dar certo, a primeira coisa é que os dois eles precisam querer de uma forma muito intensa e de uma forma muito clara. Não adianta um só querer. Não adianta um só ser comprometido com Deus. Não adianta um só se esforçar. Os dois têm que querer isso. E aí eu gostaria de, nesse primeiro momento, citar 3 fatores que eu considero fundamentais para a constituição de uma família. Então você que está namorando, você que está noivo, você que não casou ainda, presta muita atenção, desculpa, nessas 3 características, porque são 3 pontos que, se eles não existirem no casamento, muito provavelmente ele não vai dar certo. Quais são os primeiros pontos? Primeiro, é necessário que você goste da pessoa. Ah, pastor, mas isso é óbvio, eu só vou casar com quem que eu gosto. Sim, mas às vezes as pessoas elas negligenciam esse ponto. Porque gostar de uma pessoa é ter a capacidade de ficar com ela 1, 2, 3 horas conversando. É de você conseguir pegar na mão dela e fazer uma caminhada de 1, 2 horas só pelo prazer da companhia. Então a primeira coisa que a pessoa tem que atentar quando ela vai constituir uma família é se eu gosto daquela pessoa, se eu de fato gosto dela, se eu simplesmente não estou procurando, sei lá, eu vou casar, eu vou namorar porque eu estou ficando pra titia, pra titio. Não, eu primeiro tenho que gostar da pessoa de fato. O segundo ponto, e esse às vezes é um pouco negligenciado, é que você precisa ter a mesma visão de mundo que a outra pessoa. Ah, mas como assim, pastor? É simples. Você precisa olhar para o mundo, você precisa olhar para as coisas, você precisa ter ideias sobre a vida iguais a outra pessoa, né? Como diz a Bíblia, andarão 2 se não estiverem de comum acordo. Eu aconselhei, por exemplo, um casal certa vez que eles tinham um pouco de dificuldade nessa área. Ele era brasileiro,
ela era estrangeira e eles não haviam nem decidido a nacionalidade do filho quando ele viesse a nascer. Porque existem países que, se você casar com a pessoa vai ter dupla nacionalidade. O filho é brasileiro e é alemão, é brasileiro e é italiano. Mas existem países, como a China, por exemplo, que não permitem isso. O filho nasceu, o casal tem que escolher. Ou ele vai ser brasileiro ou ele vai ser chinês. E esse casal ele não tinha isso. Então, o segundo ponto importante é você enxergar o mundo, você ter opiniões muito parecidas, muito semelhantes ao do seu cônjuge. Você é cristão? A pessoa precisa ser cristã. Você é comprometido com Deus? A pessoa precisa ser comprometida com Deus. É necessário que haja um equilíbrio. E o terceiro ponto, e também muitas pessoas, infelizmente, acabam negligenciando, e esse é um dos que dá mais problema para nós pastores, né, que acabam batendo lá no nosso gabinete, é o projeto de vida. O que é isso? Há alguns meses eu aconselhei um casal que eles estavam prestes a casar, inclusive eles iam casar agora em maio, e se não fosse pela pandemia eles já tinham casado, mas devido a toda essa situação eles acabaram postergando. E eles têm projetos de vida diferentes. Por exemplo, ela não quer ter filhos, ele quer ter vários filhos. Existem determinadas coisas que você precisa sentar com o seu cônjuge, sentar com o seu... Cônjuge não, desculpa. Com o seu noivo, sua noiva, namorado, namorada, e acertar antes de casar. Porque se você não acertar essas coisas antes de casar, antes de colocar aliança, antes de assumir um compromisso com Deus e com os homens, lá na frente isso vai dar muito problema. Filhos é uma delas. Você precisa acertar com seu namorado, namorada. A gente vai ter filho? Não vai? Vamos ter 5 filhos? Vamos ter um filho? Vamos ter 2 filhos? Recentemente eu também aconselhei um outro casal onde eles queriam ter 2 filhos. Isso para eles era ponto pacífico. Só que ele quer ter um filho. Aliás, os 2 filhos ele quer gerar com a esposa. E a esposa falou, não, eu quero ter um filho que a gente vai gerar, mas eu quero adotar. E aí eles já tiveram o primeiro filho gerado, e com relação à adoção está tendo um problema, porque ele não quer adotar, ela quer, então você tem uma confusão. Pode parecer bobeira, pode parecer bobagem. Às vezes você pode olhar para você e pensar assim, não, o que eu quero a minha esposa quer também, meu futuro marido também quer. Mas isso não é verdade. Você precisa colocar todos os pontos, tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que você não pode abrir mão. De tal maneira que você vai colocar a pessoa à prova. Olha, isso para mim é importante ter filho, eu não quero sair da cidade, eu quero morar aqui para sempre, porque meus pais moram aqui. Colocar tudo. E aí a pessoa vai poder dizer sim, poder dizer não. Se ela disser sim, bênção, aleluia, glória a Deus, casa, parte para o abraço. Mas se ela disser não, aí você talvez vai precisar de coragem para terminar esse relacionamento, para não iniciar essa família. Porque eu volto a repetir, são coisas que para você são caras, são importantes. Eu, por exemplo, eu conhecia que seria minha esposa no meu 2º ano de seminário. Eu estava no 2º ano, ela estava no 1º, e nós começamos a namorar, tudo. E com 2, 3 meses de relacionamento, eu externei para ela um medo muito grande que eu tinha. Um pavor, assim. Porque como servo de Deus, como pastor, eu estou submisso a Deus. Então eu estou aqui hoje, em São Paulo, mas Deus pode virar para mim e falar, Leonardo, quero que você vá pregar o evangelho no Afeganistão. Quero que você vá para a Índia. Quero que você vá para Pernambuco. Quero que você vá para o Rio de Janeiro. Todo um homem de Deus, toda pessoa que se coloca nas mãos de Deus, seja como pastor, como missionário, para servi-lo de forma integral, ele está sujeito a isso. Porque Deus chamou e é ele que envia. Quando o indivíduo ele tem um chamado missionário, ele tem um chamado específico. Ó, Deus me chamou para pregar o evangelho entre os ribeirinhos da Amazônia. É específico. Ele não escolhe. Até porque se escolhesse, ele, então eu quero ser missionário em Paris. Ou quero ser missionário nos Estados Unidos. Mas não é isso. Normalmente, a pessoa é enviada para um lugar que tem suas dificuldades, tem suas lutas.
Então, quando eu conheci a minha esposa, e a gente estava com 2, 3 meses de namoro, eu sentei com ela e eu conversei com ela e falei, olha só, eu tenho um chamado pastoral, eu não sei para onde eu vou. Tudo bem para você? Para onde eu for, você vai? Ela, não, para onde você for, eu vou. Eu falei, não, então tá bom. Então, vamos sentar aqui, vamos orar e vamos consagrar o nosso relacionamento a Deus e vamos assumir um compromisso com Deus de que para onde Ele enviar, a gente vai e nosso casamento será bênção de Deus. E graças a Deus, até o momento tem sido. Então, nesse primeiro ponto, eu gostaria de ressaltar isso, que constituir uma família, ele tem esses 3 pontos. Gostar da pessoa, ter essa afeição por ela, ver o mundo da mesma maneira, você ter um mesmo olhar, você ter uma mesma visão, você ter as mesmas ideias e ter os mesmos projetos de vida. Porque se você não tiver esses projetos de vida iguais, isso vai gerar problema. Eu já vi vários casamentos terminarem porque ele queria ter filho e ela não queria, ela queria ter filho e ele não queria, e, desculpa, ter esses problemas. Mas você já é casado, você passou por tudo isso, você gosta do seu cônjuge, você vê o mundo da mesma maneira que a pessoa vê, vocês têm o mesmo projeto de vida. Então, como manter o casamento? De que maneira que eu consigo manter um casamento saudável? De que maneira que eu posso agir para que meu casamento ele seja feliz, eu tenha um casamento de sucesso? Você que está assistindo a gente, você consegue pensar em um defeito do seu cônjuge? Um defeito do seu marido? Um defeito da sua esposa? Algo que você olha e fala assim, caramba, isso aqui me irrita? Eu já perguntei isso para algumas pessoas e a pessoa na hora disse 1, 2, 3, 4, 5 defeitos. Ah, eu não gosto quando ele faz isso, não gosto quando ela faz isso, eu não gosto, tudo. Ok. Tudo isso que você pensou são seus principais motivos de oração. Como assim, pastor? Às vezes a gente olha para o nosso cônjuge e ele tem ou ela tem alguma coisa que nos desagrada, que a gente não gosta. Ah, ele é muito preguiçoso, eu peço algo para ele, ele leva 6 meses para fazer. Ah, ela toda hora quer estar na casa da mãe dela, ela não me dá atenção, ela fica ali. E aí a gente olha esse defeito e fica com raiva dele. E fica brigando com a pessoa, e fica jogando na cara da pessoa, olha, você é isso, você é aquilo, você age dessa forma. Só que essa postura é errada. Os defeitos do seu cônjuge, na verdade, são seus principais motivos de oração. De você chegar para Deus e falar assim, olha, Deus, a pia da cozinha está vazando e eu não tenho capacidade de fazer o meu marido ir lá consertar. Mas o Senhor tem. Então toca no coração dele o Senhor. Age nele o Senhor. Trabalha nele o Senhor. Os defeitos, tudo aquilo que te desagrada no seu cônjuge, são os seus pedidos de oração. E a oração, ela é a solução para todos os nossos problemas. Porque das duas, uma, ou Deus vai trabalhar no meu coração para eu aceitar a situação, ou Deus vai agir no problema de maneira que isso vai se resolver. Então, você tem os defeitos na sua mente de forma muito clara que o seu cônjuge desagrada, ore por eles. Coloque nas mãos de Deus, ajoelhe diante de Deus, jejue, ore, porque são seus motivos de oração. O segundo Amém. ponto, amém. O segundo ponto para você poder manter a família são as disciplinas espirituais. O que é isso, pastor? Eu garanto para você que eu nunca briguei com a minha esposa depois de orar por 2 horas. Eu garanto para você que eu nunca discuti com a minha esposa depois de passar um longo período lendo a Bíblia. Se você quer ter um relacionamento feliz com a sua esposa, com o seu marido, as disciplinas espirituais, ler a Bíblia, orar, jejuar, frequentar a igreja, ter um bom relacionamento com o seu pastor, procurar o seu pastor quando você tem algum problema. Às vezes a pessoa só procura o pastor quando já está para se separar, não procura quando teve a primeira briga, o primeiro desentendimento, e isso é errado. Se você Ninguém quer manter... pede para
iniciar o namoro, vai até o pastor para iniciar o namoro, mas vão até o pastor para dizer, pastor, não está dando mais. Mais ou menos isso, pastor? Exatamente. Esse acompanhamento de perto do pastor, que certamente seu pastor ele vai estar disposto a estar com você, ele é importante. Então, manter de uma forma muito constante as disciplinas espirituais, que eu volto a repetir, ler a Bíblia, orar, jejuar, frequentar uma igreja, ser dizimista e servir um ministério. O corpo humano, ele precisa de 6 vitaminas. A, B, C, D, E e K. São as 6 vitaminas que o ser humano precisa, só existem essas 6. Da mesma forma que o corpo precisa de 6 vitaminas, o seu espírito, a sua alma, a sua vida espiritual, ela também precisa dessas 6 vitaminas. Ler a Bíblia, orar, jejuar, dizimar, frequentar uma igreja e servir em um ministério. Se você fizer essas 6 coisas com o coração reto diante de Deus, buscando a Deus de uma forma sincera, dificilmente você vai ter problemas no seu casamento. Porque a maior parte dos casais que tiveram problemas, lutas e dificuldades e chegaram a um divórcio ou perto de um divórcio que eu tive contato, então estou falando da minha experiência como pastor, não estou generalizando, mas daqueles que eu tive contato, eles estavam num momento em que eles estavam negligenciando várias dessas disciplinas. Então, veja bem, um casamento feliz, ele é resultado de uma vida com Deus feliz. Tá tudo ligado. Às vezes você procura o seu pastor e fala assim, pastor, eu tô com um problema no casamento, estou brigando com a minha esposa, estou brigando com o meu marido, e eu quero uma solução para o meu casamento. Só que muitas vezes a solução para o casamento está nos princípios do reino de Deus. Está em viver de acordo com a vontade de Deus. Está em aplicar aquilo que eu estou chamando aqui das disciplinas espirituais, daquilo que Deus olha para mim e para você Ele deseja. Ele deseja que a gente leia a Bíblia, porque isso é extremamente importante. Deus fala comigo. Ele deseja que eu ore, porque é quando eu falo com Ele. Ele deseja que eu jejue, porque é quando eu dependo dEle. Ele deseja que eu entregue o meu dízimo, porque eu reconheço que tudo que eu tenho veio dEle e eu só estou devolvendo uma parte. Ele deseja que eu frequente uma igreja. A igreja é a grande família de Deus. E Ele deseja que eu sirva no ministério, que eu faça alguma coisa para Ele. Poxa, pastor, mas o que Deus quer que eu faça? Aí você vai precisar buscar em Deus para saber o que especificamente Ele quer que você faça. Desculpa. Porque servir a Deus é algo extremamente importante. Tiago 4, o último versículo, fala: todo aquele que não sabe fazer o bem, todo aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. Às vezes você olha para a tua igreja e fala assim, caramba, isso aqui não está legal. Mas o que é isso? É Deus te incomodando, te levantando para fazer aquilo. Às vezes você chega na sua igreja e fala assim, poxa, a recepção podia ser melhor. É Deus falando no teu coração, vai trabalhar na recepção. Talvez você olhe algo no ministério infantil, no louvor, e aquilo te incomode. E, na maioria das vezes, aquilo que te incomoda é Deus te levantando para aquilo. Geralmente é uma área da sua vida que você consegue partilhar com mais intensidade no ministério e na família. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Aquilo que Deus fala ao teu coração e que condiz com a palavra dele é aquilo que ele está te levantando para fazer. E quando você é um bom servo de Deus, quando você serve a Deus da forma como ele deseja, você necessariamente vai ser um bom marido, você vai ser uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe. Tudo isso é extremamente importante. Um outro ponto, e aí eu já tomo um fôlego aqui, que eu acho que eu estou falando muito, numa tacada só, né? É que você, homem, precisa ser a coluna da sua família. Você, homem, precisa ser um homem. Que isso, pastor? Eu sou homem, mas precisa ser.
Quando a gente lê a Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo 2, quando Davi ele está prestes a morrer, ele chama o seu filho Salomão e fala assim: Salomão, seja forte e seja homem. Mas o que é ser homem? Efésios 5, 25 diz assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Ou seja, o papel do marido na família é o mesmo papel de Cristo pela igreja. E o que Cristo fez pela igreja? Vamos lá. Primeira coisa, Cristo ele tomou a iniciativa. Então, quando você tiver um problema com a sua esposa, meu querido, cabe a você ir lá e conversar com ela. Porque a humanidade estava lá perdida e Cristo foi lá e tomou a iniciativa. E você, como homem, como marido, precisa ser como Cristo. Outra coisa, Cristo se deu pela igreja. Você, como marido, precisa se dar pela sua esposa. Você é a coluna. Quando a gente vê um prédio, quando a gente vê uma casa de 2, 3 andares, ela tem várias colunas. A família, ela também tem algumas colunas. Em primeiro lugar, evidentemente, a coluna é Deus. A partir do momento que o casal chama Deus para o relacionamento, consagra para Deus e busca Deus. Mas uma outra coluna é o marido, é um homem. Você precisa ser um homem na sua casa. E você, mulher, também precisa auxiliar o seu marido a ser um homem. Porque, infelizmente, algumas mulheres agem de maneira como, não, eu quero mandar, eu quero fazer, eu quero acontecer, e tudo coisa e tal, e aí atrapalham o homem a ser um homem. Então, os dois precisam andar de mãos dadas. É como um pássaro. O pássaro, qual que é a asa mais importante do pássaro? A direita ou a esquerda? As duas, evidentemente. Então, para que o homem possa ser a coluna, ele tem que se colocar como coluna, mas a mulher também tem que auxiliar nesse sentido. E aí eu deixo você falar um pouco, Ricardo, porque senão... Pastor, futebol. Eu queria aqui conversar com o senhor. A gente já tem algumas perguntas aqui. O pessoal está ligado aqui, está nos assistindo, está atento a essa palavra, aos princípios que regem, né, a vida de nós, pessoas comuns, pessoas simples, porque pastor, além de pastor, também é pai, também é marido, também é avô, né? A gente vive em família e também tem as mesmas dificuldades. Sim. A gente tem aqui uma pergunta que vem da Fátima. Eu vou fazer as duas perguntas que já colocaram aqui, para que o pastor já fique com a resposta no ponto. O que o pastor diz quando uma ovelha sua quer se casar com uma pessoa não cristã? Ela fala aqui a respeito da questão que a Bíblia fala sobre o julgo desigual, né? E o capelão Rodrigo Mendonça diz aqui que casamento não é fácil. A esposa dele dorme no sofá por conta da menopausa. No começo ele ficava bravo e hoje ele entende. Isso logo passa. Então são duas situações, um testemunho, uma pergunta. E eu queria acrescentar nesse molho, nesse tempero todo, algo que eu subtraio do texto bíblico. Principalmente as famílias do Novo Testamento. A gente olha as famílias hoje, a gente entende o núcleo familiar, um pai, uma mãe e um filho, ou 2, 3 filhos, enfim. O núcleo familiar é essa família muito, muito organizada. E a gente percebe, no esteio do Novo Testamento, que a família não é bem assim. A gente tem outros núcleos, outras matizes e matrizes familiares. Por exemplo, Timóteo. Timóteo, ele tem uma mãe, ele tem uma avó, né? O pai dele não está dentro do núcleo familiar, e ele vai encontrar em Paulo
né? Uma paternidade que foi perdida por conta da situação que ele está envolvido. O próprio núcleo de Jesus, né, a família de Jesus, a gente percebe José, e isso eu acho muito, muito lindo. José, ele está noivo de uma mulher que é visitada pelo Espírito Santo. E até aquele momento, até que ele tenha uma resposta de Deus, a gente lê em Lucas, capítulo 1, capítulo 2, né, essa história, até que ele tenha essa resposta de Deus, antes disso, chega o Espírito Santo, e ou melhor, chega um anjo e fala para Maria, Maria, olha, você vai ser revestida do Espírito de Deus, o poder do Altíssimo vai descer sobre você, e você vai estar grávida do próprio Deus. O próprio Deus vai te engravidar. E aí, Maria, eu fico pensando o que passa na cabeça de Maria. Maria tem em torno de 14, 16 anos, é uma jovem, né? Segundo Isaías, Almá, seria uma menina que saiu da puberdade e está entrando na juventude. E é nesse momento que eu vejo uma maturidade muito grande em Maria. Maria, ela, não vou falar nada, eu vou esperar a ação de Deus. Se é Ele que está me visitando, Ele vai ter a resposta. Muitas vezes a gente quer ter resposta para tudo, quer ter a resposta na ponta da língua. Se a sua esposa fala, vai lavar a louça, né? A gente, como bom marido, sempre diz, eu vou. Né? Mas nem sempre a gente percebe, ouve isso nas nossas pastorais. E aí, é nesse sentido que eu quero tirar algumas orientações do pastor, algumas orientações práticas da vida cotidiana. Como é, né, ser família num mundo tão heterogêneo como o mundo que a gente vive hoje, muito próximo da heterogeneidade do mundo bíblico. Né? A gente vê famílias diferentes, com núcleos diferentes. José podia simplesmente fugir, mas o anjo diz, não, José, ela foi visitada pelo Espírito. José fica, né? E aí Maria está grávida de 8 para 9 meses e falam pro José, José, agora você vai ter que responder um censo, vai ter que voltar para Belém. Tá? O mais comum seria ele dizer, Maria, você está grávida, está quase dando luz, você está aqui em Nazaré, fica na casa dos seus pais. Mas não, ele fala para Maria, vamos. E Maria vai bem devagarzinho, tanto é que vai bem devagarzinho, que a hora que chega em Belém, já chega e está tudo fechado, já acabou, não tem mais lugar para se hospedar. E nesse momento, José chega com uma solução, a gente achou esse lugar aqui para ficar, para passar esse período. A estrebaria. Eu imagino a gente dizendo isso para as nossas esposas, nesse contexto que a gente vive, né? E esse discernimento que Maria tem desse momento que ela vivencia com José, né? E José também sendo extremamente equilibrado. Durante esse período a gente tem uma presença forte de José, mas depois a Bíblia não menciona muito mais a figura de José. Depois da apresentação ao templo, a gente já não tem mais a presença de José. É uma família que, basicamente, monolítica, a mulher, a Maria, né? Jesus, mas a gente percebe pelo texto bíblico que existem também irmãos, Jesus está envolto de irmãos. Então, eu queria que o Senhor nos trouxesse essa perspectiva do julgo desigual, como perguntou a nossa irmã Fátima, né? Falar desse envolvimento, como é o relacionamento com
pessoas mais maduras que se relacionam com pessoas mais maduras, e aí tem os problemas hormonais da idade, né, esse relacionamento, ter esse discernimento desse relacionamento e como viver em família numa sociedade extremamente heterogênea. Ok, vamos lá. Se eu esqueci de alguma coisa, por favor, me ajuda. Com relação a se relacionar com alguém não cristão, isso entra no primeiro ponto que eu falei. Porque para você constituir uma família, você precisa gostar da pessoa, ter o mesmo projeto de vida e ter a mesma visão de mundo, né? Uma coisa é um casal, né? O marido e a mulher, que já estão casados há muitos anos, e lá na frente, um belo dia, ele se converte, ela se converte. Isso é um quadro. Agora, quando você está iniciando um namoro e você é cristão e a outra pessoa não é, isso é um problema muito sério. Você precisa ligar o sinal amarelo, porque você já tem uma série de problemas em vista aí. Como é que vai ser no futuro? Você vai querer ir para a igreja domingo. Ele vai te acompanhar? Ela vai te acompanhar? Vocês vão ter um filho. O filho vai ser apresentado na igreja. Quando o filho for cantar lá no ministério infantil, ele vai junto, que caso ele não seja cristão, ou ela vai junto, caso ela não seja cristã. Então, assim, eu acho extremamente complicado e eu particularmente desaconselho alguém casar com outra pessoa que não compartilha da mesma fé. Você pode até, talvez, começar a namorar, ele vai à igreja junto com você, ela vai, tudo, mas tem que chegar um determinado momento, e esse momento para mim é o noivado, quando você já está prestes a casar, em que tem que ficar muito claro, né? Todas as cartas têm que estar na mesa. Eu lembro que a primeira viagem missionária que eu fiz na vida, a primeira casa que eu entrei para falar de Jesus, né? Eu estava numa equipe, era eu e outras duas irmãs. E aquilo me impactou muito, já tem alguns anos, porque a gente entrou na casa de uma mulher, a gente falou de Jesus, e ela falou assim, olha, eu gosto da igreja, Jesus eu acho legal, tudo, mas o meu marido odeia. Inclusive, meu marido falou que se um dia eu virar crente, ele me larga. Eu posso sair para beber, eu posso sair com minhas amigas, eu posso chegar em casa às 2 da manhã, ele não esquenta a cabeça com nada, mas Jesus ele não gosta e eu não quero. Então, assim, casar, nem pensar. Namoro, a pessoa está aberta, a pessoa vai à igreja, a pessoa conversa com o pastor, a pessoa vai em acampamento, a gente pode até pensar, talvez, né? Infelizmente, muitas pessoas têm a síndrome de Messias. Ah, não, vou namorar com ela e eu vou ganhar a alma para Jesus, eu vou ficar com ela, eu vou ganhar ele para Jesus, eu vou ficar... E não é bem assim. Namoro não é lugar de evangelização? Não, de maneira nenhuma, né? Tem gente que gosta, né? Tem gente que fala assim, não, Senhor, lá, salva a alma e deixa que do corpo eu tomo conta, né? Mas não é assim que a coisa funciona. Você assim. pode evangelizar de outras maneiras. Com relação àquilo que o irmão falou da esposa que tem menopausa e vai dormir no sofá, essa é uma questão muito interessante. Porque o que acontece? Dentro do casamento, existem questões que não têm um certo e um errado. Ah, como assim? Esse domingo, a gente vai na casa da minha mãe ou da sua? A gente vai comprar qual sofá? A gente vai comprar qual piso para casa? E aí existe algo, né, uma ferramenta, que o casal, se ele usar de forma sincera, ele vai ter pouquíssimas brigas. Que ferramenta é essa? É simples. Eu vou dar um exemplo. Desculpa. O piso daqui de casa. A minha esposa tinha um dos sonhos da vida dela era ter esse piso. Ele não é um piso caro, ele não é um piso muito bonito, mas ela ama, ela é apaixonada por esse piso. Ela gostava muito desse piso. Qual que era a minha opinião? Eu só queria saber de uma coisa, o preço. Cabe no orçamento? Não cabe? Só isso. Se ela quisesse comprar verde, azul, lilás, de boa. Então, assim, o casal, ele precisa, precisa perceber quando aquilo é mais importante para o outro e, se for mais importante para o outro, ceder. E aqui em casa a gente tem feito isso, tem
dado certo. Então, quando foi comprar o piso, o sonho dela é ter piso, esse piso. Eu tô nem aí. Então, ela decide. Quando a gente foi comprar o carro, amor, que carro que você quer? Que carro que você gosta? Ah, para mim tanto faz. Opa, para ela não é importante, para mim é. Então eu decido. Então, quando o casal ele tem esse entendimento de perceber que aquilo é mais importante para o outro, e ao perceber isso, o primeiro cede, você não tem problemas. Até porque quando você cede determinada coisa para outra pessoa, você gera, entre aspas, uma dívida, entre aspas, digamos assim. Poxa, se eu deixei a minha esposa escolher o piso, quando eu for pedir alguma coisa, possivelmente ela vai ceder, principalmente se eu entender que aquilo é mais importante para mim do que para ela. Então, no caso do irmão, minha esposa dorme na sala porque ela está de menopausa. Poxa, é o conforto dela, é a questão dela, ela precisa dormir ali. Né? Ele gostaria de estar com a esposa do lado na cama? Certamente, mas é o conforto dela. Né? Uma das piores coisas do mundo é você não conseguir dormir bem. Uma pessoa que não dorme bem fica doente, fica estressada, tudo. Então o irmão ele faz muito bem em ceder. Ele fez muito bem em entender, né? E com relação à questão da pluralidade, da heterogeneidade da família nos dias de hoje, né? Nós vivemos em um ambiente cultural. Nós temos uma cultura. É muito interessante que aqui no Brasil nós abraçamos. É um fato muito curioso que no Japão o Covid-19 ele pegou pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. E no Brasil está crescendo muito. Por quê? Porque uma das formas de contaminação é você beijar, abraçar, apertar a mão, fazer essa coisa toda. Dentro da cultura brasileira, a gente faz muito isso. Você encontra com um amigo seu, você aperta a mão, você dá aquele abraço de lado, e aí, como é que você tá? Você tá próximo, faz parte da nossa cultura. O japonês não, ele não chega nem perto. Ele fica 1,5 metro da pessoa, abaixa a cabeça e não encostou. Então, a última vez que eu vi, o Japão teve 500 mortos. O país com o maior número de idosos no mundo, o país com uma densidade populacional gigantesca. Por quê? É uma questão cultural. Mas o que isso tem a ver com princípios do reino de Deus e família? Nós vivemos uma cultura que ela acaba nos influenciando. Mas nós temos um padrão, que é o padrão bíblico. Então, o maior exercício que nós precisamos fazer, e é uma coisa extremamente difícil, dá muito trabalho, requer muito esforço, mas vale a pena, é eu abrir mão da minha cultura, eu abrir mão daquilo que todo mundo diz que é certo, e focar no padrão bíblico. Ó, isso aqui é certo. Eu lembro quando eu era criança, que se discutia muito, por exemplo, se devia ou não casar virgem. Né? A mulher casar virgem. Você via em filme, você via em novela, era uma discussão que estava em voga. Hoje em dia, para o mundo, isso é anormal. Eu lembro que pouco antes de casar, eu fui doar sangue uma vez, e o médico perguntou assim, quantas relações sexuais você teve em um ano? Eu falei, nenhuma. Aí ele olhou para mim assim, sério, continuou escrevendo. Aí fez outras perguntas, perguntou pela segunda vez, pela terceira, pela quarta, pela quinta. Por quê? Porque o mundo diz que ter relação antes do casamento é normal. A nossa cultura está dizendo, a gente vive hoje um momento que, desculpa, que é extremamente diferente de 20, 30 anos atrás. Então a cultura ela sempre vai influenciar. Mas o que eu preciso ter de uma forma muito clara? De que é errado. O padrão bíblico é o correto. Uma vez, como professor de história, eu fui numa entrevista para dar aula no colégio, e aí a coordenadora falou, sabia que era cristão, falou assim, escuta, como que você vê o criacionismo e o evolucionismo? Como que você trabalha isso? Eu falei, simples. Eu acredito no criacionismo, Deus criou o mundo, está na Bíblia, está na sua palavra, não tem problema nenhum com isso. Desculpa. O evolucionismo é a explicação do homem para a criação do mundo. O homem estudou e chegou a essa conclusão.
é a opinião do homem. Existe a opinião do homem, existe a opinião de Deus. Eu, como cristão, fico com Deus. Posso dar aula sobre evolucionismo na sala de aula, sem problema nenhum, não tem problema nenhum com isso, mas para mim está muito claro. Visão do homem, visão de Deus. E assim é a família hoje. Eu conheço casos, infelizmente, de pais que deixam o namorado dormir no quarto da namorada, em casa, né? Eles olham isso e, é normal, não tem problema. Só que o padrão bíblico não é esse. Então, preciso ter para mim de forma clara que o padrão bíblico é o verdadeiro. Amém. Pastor? Oi? Seu áudio baixou aqui, mas enfim, vamos lá. Padrão bíblico é o verdadeiro. Essa foi a última frase que eu peguei aqui. Como é viver nos dias de hoje com a igreja, vivendo igreja, sendo igreja, e ter esse padrão bíblico como verdadeiro? Como é poder falar para as gerações Z, Y, X a respeito dos padrões da Bíblia, como ser família? Sim, realmente não é uma tarefa fácil, né? Muitos dos jovens, dos adolescentes hoje, e aí eu preciso fazer uma crítica aqui. O áudio está bom? Você está me ouvindo tranquilamente? Então, beleza. Eu, como professor e como pastor, eu já passei pela situação em que os pais chegam, deixam o filho no colégio e falam: eduquem meu filho, resolvem vocês. Infelizmente, muitos pais fazem isso na igreja. Ele pega o filho, deixa na igreja e fala assim: olha, você tem que tornar meu filho um bom cristão. Você precisa fazer do meu filho alguém comprometido com Deus. Só que a criança, o adolescente, está com o pai 7 dias por semana em casa. Querem tirar a responsabilidade de serem pais e Sim, colocar em uma outra instituição, em um outro local que não eles, né? exatamente. A minha filha tem 1 ano e 6 meses. E me impressiona muito o fato dela imitar a gente. De imitar. Por exemplo, todo dia a gente bota meia nela. Meia. E todo dia ela tira. Porque ela olha para mim, olha para Letícia, a gente está sem meia. Mas quando esfriou e eu passei a usar meia, minha esposa passou a usar, a gente botou a meia nela, ela não tirou. Então, como que eu, como pastor, eu posso chegar para um adolescente, para um jovem, e falar assim: olha, leia a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa, é bênção, você vai ler, vai te abençoar tudo. Mas se ele chegar em casa e não ver o pai e a mãe lendo a Bíblia, isso não vai. Veja bem, quando o adolescente ele é o único cristão da casa dele, é uma coisa. Ele não espera que os pais leiam a Bíblia, porque os pais não são, e ele, tudo bem, ele vai caminhar sozinho. Mas quando os pais são membros da igreja, da mesma igreja, os pais passam a se tornar referência de cristão. Então o pai e a mãe chegam em casa, não lê a Bíblia, na cabeça do adolescente é o quê? Não, ser cristão não lê a Bíblia porque os meus pais não leem. Então, para que tenhamos famílias mais saudáveis, vivendo os princípios do reino de Deus, é necessário que os pais caminhem junto com a igreja. E parem de achar que a igreja é a protagonista, que não é. A igreja é acessório. A igreja ajuda. Eu já fui pastor de jovens, especificamente jovens, e eu já fui cobrado porque o filho não estava indo à igreja. Eu falo: caramba, não estou na sua casa, né? Não dá. O que a irmã Fátima está dizendo, transferência de responsabilidade e conduta. Então, assim, os pais precisam participar, precisa estar junto, todo mundo precisa estar junto, porque se não estiver junto, a coisa não vai andar, não vai caminhar. Isso é bênção, é bênção. Pastor, é até
triste dizer isso, mas a gente já está chegando ao final, né? Eu queria, só antes de finalizar aqui e de deixar para que o pastor faça suas considerações, eu queria lembrar os irmãos que essas lives, esse bate-papo a respeito de princípios do reino de Deus, acontecem todas as segundas-feiras. E muitos sabem que eu sou um dos diretores estaduais da Sociedade Bíblica do Brasil, e a Sociedade Bíblica do Brasil está com uma campanha. A campanha da Sociedade Bíblica é sobre a Bíblia vencendo o medo. Né? É uma Bíblia que você pode fazer a compra, a doação, enviar como presente. A Sociedade Bíblica está enviando esses kits para você. É só entrar no site da SBB e compartilhar a palavra de Deus, porque os princípios do reino de Deus são baseados na palavra de Deus. Não existe outra ação que a gente tenha aqui falado, comentado, senão a base da palavra de Deus. E, pastor Leonardo, por favor, suas considerações finais. Beleza. Só para encerrar aqui, eu gostaria de falar da última fase da família, né? Eu falei do início dela, como casar, como manter, mas existe uma fase que eu diria, entre aspas, que é a final, que é quando os filhos saíram de casa e o casal está sozinho. É uma fase já próxima à terceira idade. E de uma forma muito breve, a primeira coisa, que a pessoa mais importante da família é o seu cônjuge. Ah, mas como assim, pastor? Eu já ouvi irmã dizer assim, não, a pessoa mais importante da minha família é meu filho. Marido, eu separo, caso de novo, mas filho é para sempre. Isso não tem correspondência na palavra de Deus, está errado. Você casou, o homem deixará pai e mãe, unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então você é uma só carne com seu marido, com a sua esposa. Ele e ela é a pessoa mais importante da sua vida. Jesus, seu cônjuge, e aí seus filhos, seus pais e o resto da humanidade, né? E um outro ponto é a relação com os netos, que às vezes dá muito problema. Você tem muito avô, muita avó que quer agir de tal maneira e acaba dando problema com genro, com nora, e acaba criando uma confusão. E aí é necessário que todo mundo entenda o seu papel. Os pais delimitando, vocês como avós precisam caminhar até aqui, e os avós entendendo, olha, até aqui eu vou, mas a partir de lá eu não posso mais, né? Então, para concluir essa live, o que eu posso dizer é que a pedra fundamental é Cristo. E quando você estiver passando por um problema, por uma luta, por uma dificuldade, quando você tiver um problema no casamento, esse problema ele pode estar no casamento, mas ele não é do casamento, ele é de Deus. Então não olhe para o problema do casamento, olhe para Deus. Foque em Deus, cuide do seu relacionamento com Deus, que certamente as coisas irão se desenvolver, irão sarar, irão se curar de forma natural. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. É uma bênção poder receber você aqui, Leonardo. Saiba que a casa é tua, né? Obrigado. A Igreja Conexão está ligada aqui, algumas pessoas. Eu estou monitorando aqui as redes. A gente tem muitas pessoas que não deram o seu joinha, o seu oi lá nas redes sociais, mas estão ligados. Né? Aparece aqui as pessoas que entram e que continuam, se mantêm durante algum tempo. Então, é bom aprender da palavra de Deus. E como cristãos, eu queria que você encerrasse esse momento com uma oração. Amém. Vamos orar, abençoando então. As famílias. Amém. Senhor, meu Deus, ó Pai, nós choramos e agradecemos, sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, que o Senhor ouve as nossas orações. Quero te pedir em nome de Jesus pelas famílias que nos ouvem, pelas famílias da Igreja Conexão, que o Senhor esteja com cada uma delas, ó Pai. Que as nossas famílias sejam abençoadas por Ti, que as Tuas mãos estejam impostas sobre nós e os nossos olhos estejam sempre postos em Ti. Obrigado por
tudo, Pai, abençoa-nos agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém. 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 Você que nos assistiu, hoje eu, reverendo Ricardo Maiolini, entrevistei o pastor Leonardo Mendes, ele é pastor batista e está na Igreja Batista da Freguesia do Ó, pastor, é isso? Igreja Batista da Família em Freguesia do Ó. Igreja Batista da Família em Freguesia do Ó. E se alguém quiser visitar a igreja do pastor, depois que estiver tudo liberado, depois que entrarem todos na fase verde do estado de São Paulo, qual é o endereço da igreja do pastor? A igreja fica na rua Marilândia, 155, próximo ao Hospital da Vila Penteado. Glória a Deus, glória a Deus. Os cultos lá são quais dias? Domingo à noite, às 6 horas. Domingo à noite, às 6 horas. Amém. Pena que a Igreja Conexão não vai conseguir, porque também fazemos cultos aos domingos à noite, mas com certeza a gente tem gente aqui da Zona Norte que vai visitar o pastor e o pastor Ricardo vai dar uma fugidinha e aparecer por lá qualquer dia. Um grande abraço, muito obrigado, e que os princípios do reino de Deus, né, na família, façam parte da família de cada um dos irmãos que estiveram aqui conosco. Que Deus abençoe e até segunda-feira que vem, às 8 horas, aqui no Facebook, tá? Porque todas as segundas estamos com os princípios do reino de Deus. Deus abençoe. Até segunda. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe.